Esse é um Ancapso e a gente vai falar da cartinha do Barroso, cara. O Barroso se posicionou agora, com certeza pressionado pelo Alexandre de Moraes, não tenha dúvida nenhuma que foi isso. Ele respondeu ao Trump aqui numa cartinha que é vergonhosa, cara. Como distorce as coisas o Barroso, né? Barroso reage a Trump e diz que a decisão se baseia em compreensão imprecisa dos fatos. Não, Barroso não se baseia nisso, não. Quem está com a compreensão imprecisa dos fatos é a esquerda brasileira. Vocês que estão implantando uma ditadura no Brasil com essa desculpa de estarem acabando com o golpe do Bolsonaro, o suposto golpe do Bolsonaro que nunca aconteceu. Ou seja, vocês estão repetindo exatamente o que fizeram os milicos em 64. Disseram que tinha um golpe do Goulart, então eles foram lá e deram o golpe deles. Vocês estão fazendo a mesma coisa. Disseram que tinha o golpe do Bolsonaro e estão dando o golpe de vocês. É isso que está acontecendo. Quem está errado aqui é o Alexandre de Moraes e o STF. Vamos dar uma olhada nessa cartinha, porque tem algumas coisas absurdas aqui, cara. Eu não consigo ficar sem falar nisso. Eu nem queria falar nisso aqui, porque é uma idiotice tão grande. Mas, cara, eu tenho que falar dessa coisa. Essa notícia foi sugerida por Sai Petista, Trobozonga Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, Barroso reagiu ao Trump e disse que a decisão se baseia em compreensão imprecisa dos fatos. Aí, aqui ó, a cartinha, a íntegra está aqui, ó. A íntegra está aqui. Então vamos lá, o que ele falou na carta dele, né? Não, em 9 de julho último foram anunciadas sanções que seriam aplicadas no Brasil por um tradicional parceiro comercial fundadas em compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no país nos últimos anos. Né? E não tem compreensão imprecisa nenhuma. Todo mundo está vendo a perseguição aberta que você, Barroso, está fazendo. Lembra do derrotamos o bolsonarismo, Barroso? Lembra de você falando que derrotamos o bolsonarismo? Então, isso não é perseguição? Então cadê? Que percepção imprecisa é essa? Porque ele fala aqui, ó, no Brasil de hoje não se persegue ninguém. Muda isso, ô Barroso, me explica como é que funciona essa não perseguição ninguém, de você falando perdeu o mané e dizendo que derrotamos o bolsonarismo. Como que você julga esse tipo de coisa que não tem perseguição a ninguém? Mais do que isso, Barroso, tu já provou a pensar no caso do Felipe Martins, que o Alexandre de Moraes acionou alguém da PF, que acionou alguém lá nos Estados Unidos para falsificar uma entrada do Felipe Martins no sistema dos Estados Unidos lá, para poder fazer uma busca probatória contra ele, para tentar forçar uma delação premiada dele? Como que não persegue ninguém? Perseguiu o Felipe Martins abertamente. E olha só, ô Barroso, o Trump sabe disso, tá? O Trump tem acesso a essa informação lá. Mais do que isso, essas ordens absurdas de censura que vocês estão colocando, esse pessoal é muito engraçado. Eles se colocam como defensores da democracia. Eles estão implantando a ditadura. Eles estão acabando com a democracia brasileira. Que história é essa de, entre aspas, defender a, entre aspas, democracia brasileira desse pessoal? Eles estão fazendo isso. É óbvio que é isso que está acontecendo, né? Aqui, ó. Ele começa aqui, dizendo aqui que cabia ao executivo e particularmente à diplomacia, não ao judiciário, conduzir respostas políticas imediatas no calor dos acontecimentos. Eu concordo, Barroso. Aliás, eu acho que você está respondendo aqui de forma indevida. Aliás, como também o Gilmar Mendes respondeu de forma indevida. E diga-se de passagem, né, como o pessoal aqui observou, aqui o Robson Bonin, que a carta do Barroso sacramenta a acusação da PGR sobre o golpe, ou seja, meio que você está adiantando o julgamento. Sem perceber, você, na sua própria carta, já está mostrando que há perseguição, que há um processo na Suprema Corte, que você já concorda que tem que condenar todo mundo mesmo e que aconteceu a coisa, que não sei o que lá. Ué, que diabo de justiça é essa, né? Ou seja, esse pessoal, é o que eu falo para vocês, esse pessoal do STF nunca fez política antes. Ficou encantado de fazer política. Porque, olha, a gente pode tomar decisões aqui, fazer política aqui, o pessoal fica agradecido, as repórteres dos jornais ficam todas agradecidas a gente, olha que coisa bacana, a esquerda fica empolvorosa, agradecendo, obrigado Xandão, obrigado Barroso, vocês são super-heróis e coisa e tal, e a gente pode fazer as coisas, acharam lindo esse brinquedinho de fazer política, só que eles não percebem que a política é muito mais profunda que isso, a coisa vai muito mais fundo que essa lorota que eles estão contando, né? Então, no final das contas, foram desmontados
desmascarados, e agora só vai ter duas alternativas para o Brasil. Ou a gente vai para uma ditadura de verdade, uma ditadura escancarada, que infelizmente existe essa possibilidade, ou então esse pessoal vai ter que voltar atrás e vai ficar chato pra caramba. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa carta dele foi pressão. O próprio Barroso disse que não queria falar nada agora, porque é um absurdo, não tem o que falar, né? Ou seja, ele sabe que está errado. Aliás, muita gente lá no STF sabe que eles estão errados, no final das contas, que não tem justificativa para a lambança que eles estão fazendo. De novo, eles não acham que estão errados condenando o Bolsonaro. Eles acham que Bolsonaro é um mal do Brasil e que tem que condenar de qualquer forma, mas eles sabem que no processo foram cometidos um monte de erros, né? E esse é o problema que eles têm lá, né? Enfim, aí ele resolveu falar aqui que não porque começamos em 1985, temos 40 anos de estabilidade institucional, e que as rupturas que tiveram no Brasil em 1935, 45, 64, 68, 73 e coisa e tal, que a gente não pode voltar para isso. Mas, o Barroso, quem está voltando para isso são vocês. Vocês que ressuscitaram a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional, depois do fim da ditadura, ninguém usava mais ela para nada. O pessoal tinha vergonha da Lei de Segurança Nacional. Havia um movimento para se revogar integralmente a Lei de Segurança Nacional. Vocês que começaram a usar a Lei de Segurança Nacional para isso. Ok, a Lei de Segurança Nacional em si foi revogada, mas os artigos dela foram só transplantados para o Código Penal e vocês estão usando exatamente isso. É o 359L e o 359M. São os artigos que vocês estão usando para botar penas absurdas em pessoas que fizeram um protesto errado. É verdade, eu critico muito o 8 de janeiro. Foi um protesto muito errado aquilo ali. Mas, de novo, responder pelo dano, ok, tem que responder. Responder por agressão, alguma agressão que tenha acontecido, tem que responder também. Agora, botar o 359L, 359M, Lei de Segurança Nacional, Barroso, me estranha muito você não se tocar que quem está sendo a ditadura aqui é você, quem está dando o golpe é o STF. E é por isso que o Trump tem que fazer isso, para evitar o golpe de vocês. Vocês que estão dando o golpe, né? A preservação do Estado Democrático de Direito tornou-se um dos bens mais preciosos dessa geração. Mas você não preserva o Estado Democrático de Direito ferindo o Estado Democrático de Direito. Vocês inventaram um inquérito das fake news que foi distribuído de ofício, foi iniciado de ofício, sem PGR, sem sorteio, escolhido o juiz para fazer isso, uma coisa totalmente irregular. Você não resolve, não salva a democracia matando o devido processo legal. O devido processo legal é a base da democracia. Você não tem democracia sem devido processo legal, né? Aí falou aqui sobre várias coisas que aconteceram, né? Tentativa de atentado terrorista à bomba no aeroporto de Brasília. Beleza, teve realmente. Os aloprados que fizeram isso, e tem todo o meu repúdio, eu sempre falei que esse negócio de acampamento em quartel era uma besteira. Esse pessoal não tinha nada a ver com Bolsonaro. Por que Bolsonaro que está sendo perseguido? O cara, aliás, o cara que fez a coisa toda parece que já está solto já cumpriu a pena dele, já está solto. Tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. Que, vamos combinar, não é uma coisa tão séria. Tentativa de explosão de bomba no... Cara, ele tá falando do fogo de artifício. Lembra do tio França, não é isso o nome do cara? Que jogou fogo de artifício no STF. Tentativa de explosão de bomba. Caramba, bicho, que coisa é essa, bicho? Que forçação de barra, cara. Acusações falsas de fraude eleitoral e eleição presidencial. Essa daqui, Barroso, o Trump vai achar linda essa, sabe? Porque vocês sabem que o Trump questionou as eleições de 2020 lá nos Estados Unidos, né? E, de novo, questionar eleição é direito de qualquer cidadão brasileiro. Você sabe minha posição sobre a urna, eu não vi nenhuma fraude nas urnas aqui no Brasil. Acho um absurdo Bolsonaro insistir nesse assunto, mas é direito dele. Ele tem o direito de questionar, todo mundo tem o direito de questionar, inclusive sempre foi feito. Na história das eleições no Brasil, o que mais tem é crítica à eleição. Mudança de relatório das Forças Armadas que havia concluído pela ausência de qualquer tipo de fraude nas urnas eletrônicas. Tá, mas e daí? Isso, de novo, que história tem isso daí? Pediram uma mudança de tom no relatório e teve mudança de liberdade de expressão. O fato do relatório não ser integralmente como você esperava não indica nenhum tipo de golpe, né? Olha essa daqui, olha essa daqui. Ameaças à vida e à integridade física de ministros, inclusive com pedidos de impeachment. Então você está dizendo que o pedido de impeachment do ministro do STF é uma agressão ao ministro? Não, meu amigo. Barroso, aqui que está a origem da coisa. Olha o problema aqui.
Impeachment de ministro do STF faz parte da democracia brasileira, está na Constituição. É um direito dos brasileiros pedirem impeachment de ministro do STF. Eu concordo, ameaças à vida e à integridade física de ministros é errado. Não deveria ter, até na ética libertária. Ameaças são agressões, né? Eu não sei muito bem, porque a impressão que eu tenho que essas ameaças que ele está se referindo aqui é ameaça de internet. A ameaça de internet tipicamente é bravata, tá? Eu recebo ameaça de agressão o tempo todo, de ameaça de morte. Isso é besteira, isso é guerreiro de sofá, sabe guerreiro de sofá? O cara que fica sentadinho, vou te matar, vou fazer não sei o que lá. Não vai fazer porra nenhuma, a internet está cheia disso, né? Mas eu não sei, pode ser que tenha realmente ameaças sérias nesse caso. Mas dizer que pedido de impeachment, ou seja, inclusive como se o pedido de impeachment fosse pior ainda do que as ameaças que eles estão fazendo. Mas peraí, porra, o pedido de impeachment faz parte da normalidade democrática brasileira. É o ponto que eu estou falando aqui. Quem está saindo da normalidade democrática é o STF, né? Acampamentos de milhares de pessoas em portas de quartéis pedindo a deposição do presidente eleito. E, de novo, acho um absurdo, fui contra esse tipo de coisa, né? Acho que estava errado, mas as pessoas têm direito de protestar. Ué, a pessoa fez um protesto, estava fazendo um protesto, fizeram alguma coisa? Não fizeram nada, né? E aí, de acordo com a denúncia do Procurador-Geral da República, uma tentativa de golpe que incluía um plano para assassinar o presidente da República, o vice e o ministro supremo. Uma idiotice, porque está mais do que claro nos depoimentos que não tinha porcaria nenhuma. Aquilo ali foi um aloprado mandando um plano, punhal verde e amarelo que saiu da cabeça do cara e que nunca chegou a lugar nenhum. Aí eles estão colocando isso como se fosse a perseguição deles a Bolsonaro, né? Então, é o que eu falo para vocês. O Barroso claramente respondeu isso daqui. O Alexandre de Moraes escreveu isso aqui. O Alexandre de Moraes escreveu essa coisa pro Barroso aqui, obrigou o Barroso a escrever isso. Porque, cara, se bem que eu não sei, né? Porque o Barroso também falou derrotamos o bolsonarismo e coisa e tal. É uma ilusão. Só mostra o quanto esse pessoal tá preso na bolhazinha da esquerda ali, tá achando que tá abafando. Estamos, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia do Brasil. E não, vocês estão implantando uma ditadura, vocês estão corrompendo o alicerce democrático do Brasil, que é o Estado Democrático de Direito. E tem uma explicação muito simples, que, aliás, constou em algumas das descrições do Trump nessa história, que é a questão da legitimidade da ação. Porque para pensar, em tese, se o Bolsonaro é culpado, se houve esse plano todo, por que isso não está na primeira instância? O Bolsonaro não é presidente mais. Nenhuma das pessoas tem foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função, com exceção do Ramagem, que também não tem nada a ver com nada, foi botado nessa história aí de totalmente de coisa, né? Se o STF quisesse realmente um julgamento justo do Bolsonaro, por que não jogou isso para a primeira instância? Eu vou explicar para vocês por que não jogou para a primeira instância. Porque, primeiro, eles sabiam que na primeira instância o Bolsonaro ia ser absolvido, porque não tem nada, não tem evidência nenhuma. Nenhum juiz em plena capacidade teria e levaria esse processo tão longe quanto foi na primeira instância, porque não tem nada contra o Bolsonaro. Mesmo que tenha havido a tal reunião em que discutiram uma tal minuta que não sei o que lá, essa minuta não foi assinada, foi uma discussão, discutiram um assunto e pronto, e deixaram para lá. Desde quando isso é golpe? Não tem lógica isso, bicho. Enfim, ou seja, o ponto é esse. Ele está dizendo que não persegue ninguém. O fato dessa coisa estar no STF mostra que é uma perseguição. E ponto final. E o pessoal nos Estados Unidos está sabendo disso. Porque eles sabem que se jogassem para a primeira instância, duas coisas. Primeiro, que ele ia ser absolvido. Segundo, que ia demorar muito tempo. Eles não querem. Eles querem proibir Bolsonaro. Eles querem matar o bolsonarismo. Eles querem acabar com a direita no Brasil. Eles querem que a direita volte a ser a centro-esquerda. Lá o PSDB, PSD, aquela lorota de centro-esquerda, que nunca vai acontecer isso, mas é o que eles querem. É o que o Alexandre de Moraes quer, é o que o Dória quer, é o que o MBL quer, é o que o pessoal ali da isentosfera de São Paulo quer. Esse pessoal está perdido, eles não perceberam que está óbvio o que está acontecendo. E não é, mas não tem perseguição. Fala com a Justiça da Espanha, então. Por que a Justiça da Espanha negou a extradição do Oswaldo Eustáquio, o Barroso? Que história é essa da coisa, né? Ou seja, ficou mais do que claro no final das contas que sim, essa carta é uma besteira, que forçaram o Barroso a escrevê-la no STF, e o Barroso escreveu comprometendo ainda mais o STF nessa história. Eles estão achando que só precisam convencer o pessoal aqui no Brasil. Veja, eles estão com esse problema, tá?
aquilo que eu falei para vocês que iria acontecer. Porque até as pessoas aqui no Brasil começaram a olhar para essa coisa de uma outra forma. Lembra? Aquilo que eu falo sempre para vocês. A gente da direita, o pessoal que está discutindo política, quem acompanha o meu canal aqui, que gosta de política, já tem essa opinião há muito tempo. Não muda nada, não mudou nada a opinião em relação ao, entre aspas, golpe, né? O pessoal da esquerda não vai mudar também. O pessoal da esquerda vai continuar lá achando que Bolsonaro é golpista, não sei o que lá. Como até hoje falam que o impeachment da Dilma foi golpe. Não tem jeito, deixa esse pessoal para lá. A questão é o meio, e até o meio, com esse negócio da imposição do Trump, o pessoal está balançando, está começando a olhar para a situação, realmente o pessoal do STF foi meio longe demais. Eles estão fazendo essa carta, não é para convencer o Trump, porque o Trump está cagando, porque o Trump já sabe que está havendo perseguição aqui no Brasil, ele já tem as notícias, as informações todas. Eles têm o caso do Felipe Martins lá nos Estados Unidos para saber disso, eles têm o caso do Alan dos Santos, o caso do Oswaldo Eustáquio, que claramente são perseguição. Não tem como descrever de outra forma, né? E diria mais, perseguição, assim, desenfreada, perseguição quase psicótica do Alexandre de Moraes. Eu já falei isso pra vocês. O grande problema do Alexandre de Moraes, pra nossa sorte, diga-se de passagem, é o cara ser tão burro, né? Cometer tantos erros, né? Porque se ele conseguisse só punir o Bolsonaro, tornar o Bolsonaro inelegível e coisa e tal, estaria bom. Mas não, ele fazia questão de prender o Alan dos Santos. Tenho que prender o Alan dos Santos, que eu vou mandar jagunço nos Estados Unidos para pegar o Alan dos Santos e não sei o que lá. Ou seja, é uma coisa patológica mesmo, né? Um ódio patológico do cara, né? E isso levou ele a cometer muitos erros, né? Esse é o problema maior que o pessoal tá vendo lá, né? Enfim, no final das contas, a cartinha do Barroso é um absurdo. A nova presidente do STM apoiou a carta do Barroso, é lógico, é esquerdista, botada pelo Lula lá, lógico que quer apoiar, né? Mas, de novo, esse pessoal está tentando convencer o público brasileiro. Não, tá tudo bem, porque olha só, estamos na normalidade, a nossa bolha é que vale, a nossa bolha é que é importante. Meu amigo, a bolha de vocês é desse tamanhozinho assim, ó, e tá prestes a ser estourada.